Seja muito bem-vindo ao terceiro dia da pré-formação especialista em Valuation. Meu nome é Leandro Siqueira e nesse evento você vai aprender os 3 modelos mais usados no mercado financeiro para fazer o valuation de uma empresa e descobrir quanto valem as ações dela. Se você sonha em conquistar aquela vaga no mercado financeiro, dominar o valuation por múltiplos, pelo modelo de Gordon e pelo discounted cash flow, que você vai aprender como funciona nessa aula, não é só um diferencial, mas sim algo essencial. No dia a dia de um banco de investimentos, a linguagem usada nas conversas de negócio é a linguagem desses modelos. E saber como esses modelos funcionam na prática é o que vai determinar se você vai ficar por dentro ou por fora dessas conversas. Ter esse domínio dessa modelagem financeira é justamente aquilo que separa quem apenas assiste o jogo ali da arquibancada de quem realmente entra em campo e começa a jogar. Por isso, se você quer ser aprovado num processo seletivo para o mercado financeiro e está procurando a primeira vaga no mercado, quer fazer uma transição de carreira ou até mesmo conseguir uma promoção para aquela área mais técnica de private equity, investment bank, corporate research ou até portfólio manager, quem sabe, o conhecimento que você vai ter a oportunidade de aprender hoje é a chave para conseguir isso. E olha só que legal, não só você está tendo a chance de aprender tudo isso de graça durante esses 3 dias do evento, como se você também assistir até o final, você vai poder pegar a última senha necessária para baixar o seu certificado de conclusão e adicionar esse certificado no seu currículo, que agrega muita coisa, né? E aí, lembrando, para isso, tudo que você tem que fazer é pegar a senha que eu vou liberar em algum momento dessa aula aqui e inserir no link que a gente vai enviar pelo grupo de WhatsApp. Você insere a senha junto com as últimas 2 senhas que a gente liberou nas 2 aulas anteriores também. E se por acaso você ainda não tiver entrado no grupo, é só você clicar no link que tá aqui na descrição do vídeo para participar. E se por acaso você também não tiver pegado a senha das últimas 2 aulas que foram ao ar nos últimos dias, é só você clicar no link delas que tá aqui na descrição. E aí, quando essa aula acabar, você vai lá, assiste, que em algum momento eu vou te passar a senha, você anota e pega lá seu certificado, beleza? Bom, agora para você que caiu aqui de paraquedas e tá meio perdido, esse evento é uma preparação para a abertura da nova turma do Valuation do Zero Avançado, mais conhecido carinhosamente pelos alunos como VZA. Tudo isso que você está aprendendo aqui é uma amostra minúscula do que você vai encontrar lá dentro do VZA. Eu digo isso porque o VZA é a melhor e certamente a mais completa formação em análise fundamentalista e valuation que existe hoje no Brasil. Ela já formou mais de 1000 alunos que hoje trabalham nos maiores bancos de investimentos, gestoras e fundos do Brasil. E também, por que não, do exterior, né? Tem bastante gente que está trabalhando lá também. Para você ter ideia, o VZA conta com 108 aulas que devem chegar a 150 nos próximos meses e que vão desde matemática financeira, contabilidade, descoberta de fraudes, valuation por fluxo de caixa descontado, até tópicos ainda mais avançados, como simulação de Monte Carlo, análise financeira, valuation de bancos, opções reais, fusões e aquisições e muito mais. O VZA já mudou a vida de muita gente, desde a galera que queria conseguir uma vaga no mercado financeiro, até aquelas pessoas que queriam ganhar mais dinheiro investido e perceberam que a melhor maneira de fazer isso era aprendendo as mesmas técnicas usadas pelos gestores profissionais, tanto aqui do Brasil quanto do exterior, para investir patrimônios bilionários dos seus fundos de investimento. Bom, você já aprendeu muita coisa legal durante esses 3 dias dessa pré-formação especialista em valuation. E no final dessa aula de hoje, se você realmente quiser mudar de vida e dar uma guinada na sua carreira e mergulhar de cabeça nesse mundo fantástico que eu adoro dos investimentos, eu vou te dar a oportunidade de entrar nessa nova turma do VZA com vários bônus absurdos e também uma condição muito especial, que financeiramente falando, eu tenho certeza que vai fazer com que você queira ainda mais fazer parte dessa nova turma. E se você tá na dúvida se vale a pena ou não participar, eu vou deixar aqui alguns comentários do pessoal que entrou na última turma que a gente abriu para você ver que o que eu tô falando aqui não é da boca para fora. A gente realmente criou a formação perfeita para quem tá cansado dos cursos que vendem aqueles sonhos megalomaníacos e na prática mesmo não ensinam nada de útil para você. Aqui, pode ter certeza, o nosso foco é mudar a sua vida. E você vai poder contar não só comigo para isso, mas também com toda a minha equipe a todo momento que você precisar para te ajudar a alcançar esse objetivo. Bom, dito isso, vamos ao que interessa. Na aula de hoje, você vai aprender como funciona o modelo que é considerado o santo graal do valuation e certamente é o modelo mais usado por bancos de investimentos e profissionais do mercado financeiro. Esse modelo se chama fluxo de caixa descontado, ou discounted cash flow, e como você vai perceber, ele é praticamente idêntico ao modelo de Gordon. A grande diferença entre os dois é que enquanto o modelo de Gordon diz que o valor de uma empresa é igual aos dividendos que vão ser pagos por ela, o fluxo de caixa descontado, como o próprio nome
nome sugere, diz que, na verdade, o valor da empresa está nos fluxos de caixa gerados por ela. Essa pode parecer uma diferença boba, mas, confie em mim, ela faz todo o sentido. E é muito fácil perceber o porquê. Lembra daquele exemplo que eu te mostrei lá na primeira aula, em que o valor de um apartamento era calculado de acordo com quanto ele rendia de aluguel para você? Pois bem, se a gente fosse usar o modelo de Gordon para descobrir quanto vale aquele apartamento, tudo que a gente precisaria fazer seria estimar o quanto esse apartamento renderia de aluguel para a gente a cada ano e depois trazer esses aluguéis a valor presente, somando tudo isso no final. Faz todo sentido, não faz? Foi exatamente isso que você aprendeu na última aula. Só que agora, imagina que em vez de colocar todo o dinheiro do aluguel no seu bolso, você percebeu que existe uma oportunidade fantástica de pegar uma parte dessa grana e investir numa reforma desse apartamento. Porque você viu que o seu vizinho reformou o apartamento dele e isso aumentou em 50% o valor do imóvel dele. A pergunta que eu te faço agora é: o fato do dinheiro do aluguel não ter mais ido 100% para o seu bolso fez com que o seu imóvel valesse menos do que ele valia? A resposta, vamos convir, obviamente é que não. Na verdade, não só ele não vale menos, como ele provavelmente vale ainda mais, já que você reinvestiu parte da grana que só iria para o seu bolso na reforma desse apartamento. Agora, olha só que legal. Essa mesma lógica que eu acabei de te apresentar também vale para uma empresa. No caso da empresa, o dinheiro que vai para o seu bolso é aquele chamado dividendo. Só que se essa empresa, por algum motivo, decidir que vai pagar menos dividendo para poder reinvestir parte do dinheiro que ela gerou no próprio negócio dela, isso não deveria fazer com que ela valesse menos. Afinal, o negócio dela vai acabar crescendo por conta disso. E com isso, ela vai gerar ainda mais dinheiro no futuro. Só que é aí que mora o problema. Se a gente for fazer o valuation dessa empresa seguindo o modelo de Gordon que você aprendeu na última aula, você vai ver que ela vai acabar valendo menos do que ela valia antes. Afinal, pelo modelo de Gordon, o valor da empresa está nos dividendos que vão para o seu bolso. E como ela diminuiu os dividendos para reinvestir no próprio negócio, isso acaba fazendo com que ela valha menos. É justamente para resolver ou contornar esse problema que a vasta maioria dos investidores no mercado faz o valuation das empresas usando o fluxo de caixa descontado. A grande diferença do fluxo de caixa descontado é que, em vez de usar os dividendos, ele usa esse negócio chamado de fluxo de caixa, que nada mais é do que a quantidade de caixa que a empresa gera a cada ano. Esse caixa, ele pode ser tanto distribuído como dividendos quanto reinvestido no próprio negócio dela. Pra gente, tanto faz. É exatamente como o caso do aluguel do apartamento. Se você vai embolsar tudo, se você vai separar uma parte dele para reformar o imóvel, tanto faz. Contanto que você esteja pensando em fazer o imóvel se valorizar e gerar mais dinheiro para você não vai estar perdendo dinheiro. Aquele imóvel não vai estar reduzindo de valor. E da mesma maneira, se uma empresa vai distribuir todo o fluxo de caixa dela como dividendo ou não, isso é uma decisão que cabe a ela tomar pensando no que vai gerar mais retorno para os acionistas. Pegou a ideia? Agora, para a gente não ficar só nessa teoria toda, eu vou te mostrar na prática como esse modelo funciona. E para tornar toda essa explicação ainda mais divertida, eu decidi trazer um caso real de uma ação que não só a gente investiu, como a gente ainda recomendou para os nossos assinantes e que rendeu nada menos que 30% em apenas 12 meses. Inclusive, uma curiosidade, né? Hoje faz exatamente um ano que essa ação entrou na nossa carteira recomendada. O nome da empresa por trás dessa ação é Sanepar. E hoje você vai aprender como o modelo de valuation usando o Discounted Cash Flow mostrou pra gente que ela poderia valer muito mais do que ela estava sendo cotada na época. A Sanepar, para quem não conhece, é a empresa responsável por fornecer água e coletar o esgoto de mais de 11 milhões de pessoas em quase 90% dos municípios do estado do Paraná. A Sanepar é o que a gente chama de uma concessionária. E não tem nada a ver com aquela concessionária de carros que talvez você esteja acostumado e já conheça. Uma concessionária, no caso da Sanepar, é uma empresa que recebe autorização do governo para prestar um serviço público às pessoas, como, por exemplo, fornecer água, luz ou até mesmo administrar uma rodovia e cobrar os pedágios ali. E, em troca por prestar esse serviço, essa empresa pode cobrar um valor dos cidadãos. Só que o combinado é: você tem que prestar esse serviço com qualidade. Se esse combinado não for cumprido e a concessionária não prestar o serviço direito, o governo pode ir lá e demitir ela. Ou seja, ele pode pegar a concessão de volta e entregar essa concessão para outra empresa. De qualquer forma, essas concessões elas não são eternas, elas têm um prazo para acabar. No caso da Sanepar, na maioria dos municípios em que ela opera hoje, esse prazo vai até 2048, ou mais ou menos próximo ali de 2048, o que significa que ainda tem muito tempo pela frente para ela poder prestar esses serviços e ganhar dinheiro com isso. E também vamos combinar aqui que o fim do prazo não é o fim do mundo.
Se a empresa estiver fazendo tudo direitinho, ela pode sim renovar esse prazo e continuar operando por muitos e muitos anos. Então, não é um fim de trajetória para a empresa. Agora, quando a gente pensa na tarifa que é cobrada por essas empresas de saneamento, como é o caso da Sanepar, a primeira pergunta que vem na nossa cabeça é: como que a gente faz para colocar um preço em algo que é tão essencial para as pessoas quanto a água? Bom, esse é um tema que sempre gera muita discussão, porque a água é de fato essencial para que uma pessoa se mantenha viva. Então não dá pra gente tratar como se fosse um serviço qualquer, como uma venda de roupa ou aluguel de um carro. O desafio aqui é conseguir encontrar um preço que seja o equilíbrio entre o que é justo para a população e também um valor que mantenha a empresa capaz de continuar fazendo esse sistema funcionar e entregar a água para as pessoas, coletar os esgotos dela e assim por diante. Esse preço, no jargão do setor, é o que a gente chama de tarifas. E essas tarifas elas podem variar bastante dependendo de cada região. Isso acontece porque lugares diferentes têm custos diferentes para prestar o mesmo serviço. Por exemplo, a Sanepar ela pode cobrar um preço menor do que a Sabesp, porque as fontes de água no Paraná estão muito mais próximas dos centros urbanos que consomem essa água do que em São Paulo, onde elas estão bem mais distantes. A regra é que quanto maior a complexidade da operação, maior tende a ser o custo, e isso impacta diretamente o valor da conta que chega aí na sua e na minha casa também, que por sinal a gente fala que é a conta de água, mas ela inclui o esgoto também, então tá tudo incluso ali no meio. Além disso, o governo também permite que as tarifas que são cobradas sejam diferentes dependendo do tamanho do imóvel e do quanto esse imóvel, esse consumidor está consumindo. Por conta disso, um consumidor residencial como eu e você pode pagar bem menos por cada litro de água que é consumido do que uma indústria, ou um comércio, ou um grande shopping center, um data center, que consome muito mais água do que a gente. E falando nisso, a conta de água, ela geralmente é dividida em duas partes. A primeira é a tarifa fixa, que é cobrada todo mês, faça chuva, faça sol, mesmo que você não tenha consumido uma gota de água sequer. A lógica é que para garantir que o serviço esteja ali sempre disponível para você, a concessionária precisa cobrar um certo valor, mesmo que você não tenha usado nada. Afinal, o serviço está ali de prontidão no momento que você quiser usar. Já a segunda parte é a parte variável, que aí sim vai depender do quanto você consumiu de água, do quanto você usou e assim por diante. É justamente aí, inclusive, que entra aquela história do hidrômetro, né? Já viu aquele reloginho que fica na sua casa e mede o quanto você gastou de água? É esse reloginho que diz qual foi o seu consumo para a concessionária para que ela possa cobrar essa segunda parte aí, que é a variável. E bom, levando tudo isso em conta, os técnicos do governo fazem as contas deles ali e definem qual vai ser essa tarifa que a Sanepar vai poder cobrar. Só que essa tarifa, ela não fica com o mesmo valor para todo sempre. Isso porque existem dois tipos de ajustes que ela pode sofrer. O primeiro é o reajuste anual e o segundo é a revisão tarifária periódica, ou como é mais conhecida, a RTP. Nessa RTP, que acontece a cada 4 ou 5 anos, é feita uma revisão bem profunda ali e nela o regulador reavalia o mercado e ajusta a tarifa com base nas mudanças que aconteceram nesse período. E aí ele leva em conta, por exemplo, se o número de consumidores daquela concessionária aumentou, se as pessoas estão consumindo mais em média, se os custos com cloro, que é usado para purificar a água, aumentaram e várias outras coisas que podem impactar o quanto a empresa tem de custo. Além disso, essa revisão também leva em consideração os investimentos que foram feitos pela empresa. Se ela construiu novas estações de tratamento, se ela ampliou as redes de abastecimento, ou se ela até mesmo melhorou a infraestrutura que já existe, esses investimentos que ela teve que fazer precisam ser considerados e também bem remunerados, porque senão nenhuma concessionária vai colocar dinheiro nisso, não vai ter incentivo nenhum para continuar melhorando a qualidade da entrega do serviço que ela tem. Agora, obviamente, aqui entre nós não é qualquer custo que pode ser repassado para a tarifa, né? A agência reguladora, ela define um limite dos gastos que podem ser considerados adequados para atender aquela região. Isso vira uma meta para a empresa. Daí, se a empresa gastar mais do que essa meta, o prejuízo acaba ficando com ela. Isso é muito bom, porque se não existisse, imagina o que ia acontecer. Os concessionários iam ali ficar empurrando o custo desnecessário para o consumidor só para aumentar a tarifa. Agora, os caras são bem espertos. Eles também fizeram outra coisa que é fenomenal. Se a concessionária conseguir operar de forma mais eficiente e economizar dinheiro, essa economia não fica só com a concessionária nem só com o consumidor, ela é dividida. E isso é muito bom, porque gera um incentivo para a empresa se tornar cada vez mais eficiente e também permite que ela reinvista no próprio negócio ou pague dividendos para os acionistas, o que é extremamente justo, porque eles colocaram dinheiro na empresa. Só que, ao mesmo tempo, esse ganho de eficiência também é compartilhado com os consumidores, o que faz com que o preço da conta de água acabe caindo. Inclusive, existe um nome para esse mecanismo que mede o ganho de eficiência das concessionárias, que é chamado de fator de eficiência. Ele que é o grande responsável por premiar
as concessionárias conseguem reduzir mais os custos. Beleza, só que aí, não sei se você reparou, pode rolar um probleminha. E se a empresa decidir que ela vai cortar os custos dela ao máximo só para lucrar mais? Nesse caso, a conta de água da gente acabaria ficando mais barata, porque ela vai ter que dividir esse ganho de eficiência com as pessoas. Mas por outro lado, isso também pode prejudicar a qualidade da água, porque ela pode estar cortando custos que são essenciais para que o serviço dela seja bem prestado. Bom, é justamente para evitar que isso aconteça que os reguladores criaram também uma meta de qualidade. Se a empresa conseguir atingir essa meta, ela recebe um bônus. No entanto, se ela não conseguir cumprir, aí ela é penalizada com uma tarifa menor do que ela poderia cobrar normalmente. Bom, com base em todos esses critérios que eu acabei de falar para você, é definido algo que a gente chama de receita requerida, que nada mais é do que o valor que a Sanepar precisa receber a cada ano para conseguir manter o serviço dela funcionando dentro dos padrões que são exigidos pelo governo. Aí, tudo que a gente tem que fazer para calcular a tarifa é pegar essa receita requerida e dividir pela quantidade de água que é esperado que as pessoas consumam ao longo dos anos. É justamente assim que é feita essa reavaliação tarifária periódica, que também é conhecida como RTP. Agora, além do RTP, a tarifa também é reajustada por esse reajuste anual. O reajuste anual é muito simples. Para a tarifa não ficar defasada com o tempo, a cada ano que passa, ela vai sendo corrigida pela inflação e também por alguns ajustes a mais, como por exemplo, a variação do preço da energia, já que a concessionária usa muita eletricidade nas estações de tratamento para conseguir purificar a água e tratar o esgoto. Agora você deve estar se perguntando, Leandro, por que você está me explicando tudo isso? Eu estou te explicando tudo isso porque quando você vai analisar uma empresa, é essencial que você saiba como ela ganha dinheiro. E com essa explicação que você viu até aqui, você agora sabe perfeitamente como que uma concessionária de água e esgoto consegue ganhar dinheiro que no final do dia vai para você, que é investidor da empresa. Para você ter uma ideia, em 2024 a Sanepar entregou mais de 580 bilhões de litros de água aos clientes, o que é suficiente para encher mais de 232 mil piscinas olímpicas de água. Isso rendeu para ela a bagatela de 4,4 bilhões de reais. Além disso, ela também coletou mais de 460 milhões de metros cúbicos de esgoto, o que por sua vez fez com que ela ganhasse mais de 2,8 bilhões de reais. Somando essas duas linhas, água e esgoto, a alguns outros serviços que ela também presta, mas são bem menores, como a gestão de aterros sanitários, por exemplo, a Sanepar teve uma receita bruta de 7,4 bilhões de reais em 2024. É muita grana, né? Mas esse dinheiro, infelizmente, ele não vai direto para o caixa da empresa. Isso porque existem muitos custos e despesas que ela precisa arcar para conseguir prestar esses serviços. Além disso, ela também precisa pagar os impostos e os juros das dívidas que ela tomou para conseguir bancar essa operação. Por conta disso, apesar de terem entrado 7,4 bilhões como receita bruta, só sobrou mesmo 1,5 bilhão de lucro líquido para ela. Agora, ao contrário do que muita gente imagina, esse lucro líquido aí de 1,5 bilhão, ele também não vai direto para o caixa da empresa. E a razão por trás disso é que parte desse lucro tem que ser usado para reinvestir no próprio negócio da Sanepar. Para você ter uma ideia, o índice de perdas na distribuição da Sanepar é de mais ou menos 30%. Esse índice aí mede o quanto a Sanepar perde de cada litro de água que ela trata. Essa perda, ela é causada por vários fatores diferentes. Pode ser, por exemplo, que ela tenha perdido porque um dos canos estava furado, mas pode ser que ela tenha perdido também porque o hidrômetro da casa de alguém não estava funcionando direito e não mediu exatamente o quanto a pessoa gastou da água. E aí, ela acabou cobrando menos do que ela de fato deveria cobrar, o que na prática é uma perda para ela também. O fato é que, em ambos os casos, a solução que a empresa tem para resolver o problema é a mesma. Ela precisa investir dinheiro em obras e consertos que consigam reduzir essas perdas. Para você ter uma ideia, se a gente reunir todos os investimentos que a Sanepar fez, eles ficaram, em média, em torno de 1,4 bilhão de reais por ano. E se a gente colocar esse número lado a lado ao lucro líquido, ele pode até causar uma certa estranheza. Afinal, qual a lógica da empresa investir todo o lucro dela no próprio negócio? Não vai sobrar nada para os investidores? E bom, isso fica ainda mais esquisito quando você descobre que a Sanepar é uma grande pagadora de proventos que distribuiu quase 500 milhões de reais no ano passado para os acionistas. Só que a verdade é que não tem nada de estranho nisso aí não. A razão pela qual ela consegue distribuir tanto dinheiro para os acionistas, mesmo reinvestindo praticamente todo o seu lucro líquido, é que, na verdade, metade desse dinheiro que ela gasta com os investimentos é pago pelos credores e não com o lucro dela. Em bom português, o dinheiro que é usado nesses investimentos vem de dívidas que ela toma. E, por incrível que pareça, não tem nenhum problema nisso. Inclusive, e a lógica é muito simples, se ela optasse por não pegar dinheiro emprestado, ela teria um lucro muito maior, já que ela não teria que pagar juros. Só que, consequentemente, ela acabaria tendo que usar praticamente todo esse lucro para bancar os investimentos dela sozinha. Então, no final do dia, acaba saindo meio que elas por elas.
Na verdade, no final do dia tem até uma vantagenzinha de você usar dinheiro emprestado, que é você paga menos imposto. Isso é muito bom. Mas enfim, é justamente por esse fato de que parte do dinheiro que ela investe vem não do próprio lucro, mas sim de credores, de dívidas, que na hora de usar o fluxo de caixa descontado e fazer esse modelo de valuation, a gente leva em consideração não o lucro líquido da empresa, mas sim um negócio que a gente chama de NOPAT. O NOPAT é simplesmente o quanto essa empresa teria de lucro se ela não tivesse dívida nenhuma. E é muito legal a gente usar ele, porque aí a gente não precisa ficar se questionando de onde veio o dinheiro que ela usou para bancar aquele investimento, se veio de dívida, se veio do lucro líquido. Tudo que importa é que esse dinheiro vai sair do NOPAT em algum momento, seja como juros ou seja como a grana que a empresa teve que separar do próprio lucro dela para reinvestir no negócio dela. E aí, olha que bacana. Uma vez que a gente tire do NOPAT o quanto ela decidiu que vai reinvestir no próprio negócio, a gente chega no famoso fluxo de caixa livre para a firma. E é justamente esse fluxo de caixa livre que a gente vai usar para calcular o valor das ações da Sanepar e descobrir se elas estão baratas ou se estão caras. Agora, antes de eu abrir a planilha aqui com você e te mostrar como tudo isso é feito, deixa eu te avisar uma coisa. Nessa planilha, você vai ver muitos números, isso pode acabar fazendo com que você se assuste, pensando, meu Deus, o modelo de valuation é muito complexo, tira isso da minha frente. Pode ficar tranquilo, remove isso da sua cabeça. 90% dos números que você vai ver agora são só dados históricos da empresa que a gente opta por pegar ali dos relatórios dela e colocar na planilha para ter isso mais fácil ali à mão, para poder consultar em qualquer momento. Além disso, tenha na sua cabeça que essa é a primeira vez que você está vendo uma planilha como essa, então é super natural que você não entenda perfeitamente tudo o que está acontecendo ali. Mas confie em mim, se você não pular etapas e aprender degrau por degrau como esse modelo funciona, você vai perceber que ele é extremamente mais simples do que parece no primeiro contato. Dito isso, vamos abrir um modelo aqui para você ver como ele funciona, entender a lógica por trás dele e, quem sabe, até conseguir fazer um aí na sua casa. Bom, pessoal, tô com a planilha aberta aqui e essa aba que vocês estão vendo é o que a gente chama de dashboard. Por que ela é o dashboard? Porque aqui tem todas as informações que a gente considera como sendo as mais importantes. Aqui você vai encontrar quanto valem as ações da Sanepar, e aí uma peculiaridade, a Sanepar ela tem 3 tipos, entre aspas, de ações diferentes, porque na verdade são 2 tipos diferentes, a ordinária e a preferencial. A preferencial te dá direito a mais dividendos, a ordinária te dá direito a votar nas decisões da empresa, mas ela também tem um terceiro tipo, que é o que a gente chama de unit. É uma junção, é uma caixinha que contém tanto ações ordinárias quanto preferenciais. Então ela não é exatamente um terceiro tipo de ação, mas na verdade um envelope com as 2 outras ações juntas ali dentro. E aí aqui nesse dashboard você consegue encontrar o valor de cada uma dessas ações. A gente vê da ação ON, a gente vê da ação PN, vê da unit, e você encontra também a cotação delas. E com isso, você consegue calcular o upside, o downside, se está valendo a pena comprar, se não está. E acima de tudo, aqui você vê também essa matriz de sensibilidade. O que é essa matriz de sensibilidade? Ela mostra pra gente qual seria o valor justo para as ações da Sanepar se a gente alterasse algumas premissas do nosso modelo. Lembra que o modelo ele tem essas premissas, que é o que você acha que vai acontecer com o futuro? Que não é uma bola de cristal, né? Você não está tentando prever o futuro, mas sim tentando errar para o lugar certo, errar para baixo, ser conservador. Essa matriz aqui, ela mostra a variação dessas premissas. Então, por exemplo, você vai ver quanto que a variação do CDI impactaria as ações da Sanepar. Você vê aqui que se o CDI ele cair um pouco, o valor da ação aumenta. Se ele subir, aí o valor da ação cai. O que faz todo sentido porque o dinheiro vai ficando mais caro no tempo, conforme o CDI, que é a taxa de juros, é basicamente igual a Selic aqui no Brasil, conforme ele for subindo, naturalmente o dinheiro vai tendo mais valor no tempo. E aí quando você for trazer esses fluxos de caixa, dividendos, qualquer coisa que você estiver utilizando no seu modelo, quando você for trazer isso a valor presente, naturalmente eles vão valer menos, porque esperar para receber essa grana que a empresa vai pagar agora está ficando mais caro, então naturalmente ela vai valer menos por conta disso. Mas como eu disse para você, a mágica ela não acontece aqui, isso aqui é só uma visualização de dados. A mágica, ela acontece mesmo nessa outra aba aqui chamada DRE mais Discounted Cash Flow. Vou clicar nela aqui para você ver o que tem nela. Lembra que eu tinha te falado para não tomar susto com os números que estão aqui? Tem bastante coisa, é a primeira vez que você está vendo essa planilha, vai parecer mega assustador, eu já tive na sua pele, fica tranquilo. Isso aqui não tem nada, isso aqui são só dados da empresa que a gente foi lá nas informações, nos relatórios dela, copiou e colocou aqui na planilha para ter tudo à mão. Então se a gente precisar fazer cálculo usando alguma coisa que está aí nesses dados, legal, já está aqui na mão, a gente não precisa ficar consultando igual a gente fez lá no site da Coca-Cola, copia e cola de lá para cá. Isso não é necessário.
tá tudo organizado na nossa planilha. O que que tem aqui? Deixa eu descrever esses dados para a gente partir para a parte que realmente importa e que realmente é o modelo em si, que são as projeções. Nesses dados aqui, a gente tem basicamente a DRE da empresa, nessa primeira parte, e aqui embaixo a gente tem as coisas que a gente vai precisar para calcular o fluxo de caixa descontado da empresa. Lembra do modelo de Gordon? Então, muito parecido. Só que aqui, em vez de ter os dividendos, a gente tem as coisas que são necessárias para o fluxo de caixa descontado, que é o fluxo de caixa livre para a firma, o NOPE, que a gente usa para calcular ele, e o reinvestimento, que a gente também usa para chegar nesse fluxo de caixa livre para a firma. Exatamente como eu tinha te explicado. Então, aqui em cima, como você vê, é muito parecido com uma DRE. Para quem não sabe o que é DRE, pode ficar tranquilo, porque lá no VZE tem um módulo inteiro explicando como é que funciona a contabilidade, mas é muito simples. O DRE nada mais é do que um funil que mostra todas as etapas, a partir do momento que entra o dinheiro na empresa, que é a receita bruta, ou, dependendo da jurisdição, a receita líquida, até o momento em que chega lá embaixo e sobra o lucro líquido. Então ele vai mostrar para você, por exemplo, quanto que ela teve que tirar dessa receita líquida para arcar com os custos dos serviços que ela prestou. Então, nesse caso aqui da Sanepar, em 2024, e aí vale notar também, né, aqui tem as informações para cada um dos anos, 2016, 17, 18, 19, 20, até 24. Isso é legal se a gente quiser calcular médias históricas e coisas assim. Mas aqui tem para o ano de 2024, o quanto a Sanepar faturou, esse faturamento normalmente é receita bruta, né, 7,4 bilhões de reais, como eu tinha dito para você, o quanto sobrou como receita líquida, porque tem alguns impostozinhos que batem ali na receita bruta, sobraram quase 7 bilhões como receita líquida, e logo embaixo, quanto dessa receita líquida foi gasta por conta dos custos que a empresa tem para prestar esse serviço de levar água até a casa das pessoas e coletar o esgoto também. Você vai ver que em 2024 ela gastou quase 3 desses 7 bilhões como custo aí para conseguir prestar esse serviço. Isso significa que sobraram 4 bilhões aproximadamente, 3,9 aqui, né, como lucro bruto. O que é o lucro bruto? O lucro bruto é essa diferença entre a receita líquida e os custos da empresa. O que sobra disso é o lucro bruto. Por que ele é bruto? Porque ainda falta tirar despesa, falta tirar imposto, falta tirar despesas com juros também. Então tem uma série de coisas que você tem que tirar para chegar no lucro líquido. E aí é justamente isso que a gente está fazendo aqui no meio do caminho. A gente está tirando as despesas operacionais. Qual a diferença de custo e despesa? Custo está atrelado à receita da empresa. Para cada R$1 que ela ganha prestando serviço, ela tem uma unidade ali de custo. Nesse caso aqui deve ser mais ou menos uns 42 centavos, como a gente pode ver por esse percentual aqui. Já a despesa não. A despesa ela não está associada à prestação de serviço. Se você contrata uma funcionária para sua empresa, digamos, uma secretária, você pode vender mais, pode vender menos, mas você vai ter que pagar o salário da secretária da mesma maneira. Então ela não está associada diretamente à prestação de serviço ou à venda do produto da sua empresa. Por isso, a gente chama de despesa operacional e essa é a diferença entre despesa e custo. Explicação rápida aqui para você, só para te dar um norte. Aqui você pode ver que em 2024, essas despesas foram de 1,5 bilhão. E aí, o que sobra, quando você tira essas despesas, tira os custos, é o que a gente chama de EBIT. EBIT é só um termo em inglês, é um acrônimo em inglês, para o lucro que sobra depois que a gente tira essas coisas. Então é Earnings Before Interest and Tax. Eles meio que invertem a lógica, né? Falam que é o lucro que sobra antes de você tirar os impostos e antes de você tirar os juros das dívidas que você tem que pagar como empresa, né? O que faz muito sentido. De fato, é o lucro que sobra antes de você tirar essas duas coisas. E aí, enfim, eu poderia apresentar o restante das coisas aqui, mas a gente não vai usar essas outras coisas, tá? Eu posso partir direto aqui para o NOPE, que é o que realmente interessa. O NOPE, como eu te expliquei agora há pouco, ele nada mais é do que o EBIT menos os impostos que a empresa vai pagar. Por quê? Porque ele é o lucro que a empresa gera quando você leva em consideração absolutamente todos os custos, despesas, impostos e tananã, menos o pagamento de juros da dívida. E a gente usa esse NOPE, isso parece até um pouco confuso no início para muitas pessoas, mas a gente usa esse NOPE porque a gente não sabe de onde está vindo o dinheiro do reinvestimento. Ele pode estar vindo dos credores, por meio de dívidas, ele pode estar vindo dos acionistas, seja com eles injetando dinheiro, ou seja, com parte do lucro da empresa ficando retido ali para reinvestir no próprio negócio. Como a gente não sabe, em vez da gente considerar o lucro líquido, a gente considera o NOPE, que é o lucro da empresa como um todo, sem considerar esse pagamento dos juros, tira o reinvestimento disso, porque aí tanto faz, tanto fez, se ele vier dos credores, vai virar juros, se ele não vier, tudo bem, aí vai ser parte do lucro líquido. E aí com isso, a gente consegue chegar nesse fluxo de caixa livre para a firma aqui. Se essa relação entre o NOPE e o fluxo de caixa livre não tiver ficado super, hiper clara para você, não tem problema. Lembra do que eu te expliquei. Você pode aprender absolutamente qualquer coisa na vida se você não pular etapas. Aqui eu tô te apresentando esse modelo pela primeira vez e como o nosso tempo é um pouco reduzido, eu vou acabar tendo que pular alguns degraus com você para você entender o modelo como um todo. Mas se por acaso você decidir entrar no VZA, você vai ter acesso a módulos que destrincham cada uma dessas etapas. E aí você vai subindo degrau por degrau, sem escorregar na metade dessa escada por querer dar um passo um pouco mais longo. Então foca aqui nessa aula em assimilar a lógica do modelo.
Pegou a lógica, funcionou razoavelmente bem ali na sua cabeça, você entendeu o conceito do modelo como um todo? Legal, agora vamos degrau por degrau ali na escadinha para você conseguir dominar cada uma dessas etapas, para você poder fazer um modelo desse sozinho ou entender perfeitamente como um modelo desse é feito por algum analista, seja na sua empresa, no lugar que você vai trabalhar, seja algum analista aqui mesmo da Varus, porque a gente entrega esses modelos para você dentro lá do VZA. Mas bom, beleza. Esses são os dados que a gente já tem, nada aqui fui eu que fiz, tudo isso aqui é histórico, só joguei na planilha. O que são os dados que a gente precisa preencher para fazer esse modelo? São os dados das projeções. E aqui tem várias maneiras diferentes da gente fazer projeções. A gente poderia projetar diretamente o fluxo de caixa livre para a firma. Só que qual a grande vantagem de um modelo desse de fluxo de caixa descontado? A grande vantagem dele é que a gente pode se dar ao luxo de levar em consideração certas peculiaridades. Então, perceba aqui que já tem um número preenchido. Que número é esse aqui? Esse é o número que a nossa analista Vanessa, ela colocou falando o seguinte, olha, existe um não recorrente aqui. Que não recorrente é esse? É um ganho que a Sanepar está tendo no ano de 2025, porque ela tinha movido um processo contra a União lá atrás. A União é basicamente o governo brasileiro, porque a União, ela não pode cobrar impostos de empresas que sejam estatais, porque ela não pode cobrar também impostos de municípios, impostos de estados e assim por diante. Senão ela fica meio que tributando o cara que tá ali junto com ela dentro do governo. Não faz muito sentido. Só que, como a Sanepar é uma empresa de capital misto, ela não é nem 100% estatal, nem 100% privada, mas é negociada em bolsa, a União acabou cobrando o imposto dela por muitos anos. E ela moveu um processo, conseguiu ganhar e recebeu agora esse dinheiro. Na verdade, ela está recebendo ainda. E isso aqui é parte desse dinheiro que ela está recebendo. A gente chama de precatório. Talvez você já tenha ouvido falar por aí. Esse precatório ele está previsto para começar a ser pago nesse ano de 2025. Então, esse aqui é um dos valores que ela está recebendo que é não recorrente. Por que é muito importante isso dentro do Discounted Cash Flow? Porque são 700 milhões de reais. É bastante grana. Isso certamente vai fazer com que a Sanepar valha mais. E se a gente estivesse usando um modelo muito simplista, projetando direto aqui o fluxo de caixa livre para a firma, a gente talvez não soubesse exatamente onde colocar esses 700 milhões de reais. Poderia somar tudo no final, que está mais ou menos errado. E aqui a gente pode se dar esse luxo de colocar aqui no meio do caminho, sabendo que isso vai gerar mais valor para a empresa. Então essa é uma das vantagens de você projetar cada uma das linhas, mas saiba que não é estritamente necessário. Você pode projetar só o fluxo de caixa livre para a firma se você quiser. Se for uma empresa muito reloginho, você pode falar que ele vai continuar crescendo no ritmo histórico, que ele vai continuar crescendo de acordo com a inflação. É super tranquilo de fazer. Bom, nesse caso aqui da Sanepar, a gente não vai projetar a receita bruta, não. A gente vai começar projetando direto da receita líquida. É um hábito muito comum. Normalmente a gente só projeta da receita bruta quando a gente vai analisar empresas, fazer o valuation de empresas, que tem alguma coisa acontecendo ali entre a receita bruta e a receita líquida. Tem algumas que tem alguns incentivos que são ali naqueles impostos que incidem ali em cima, que eles estão previstos para acabar, e aí a gente pode mexer nisso na projeção, mas em geral não é necessário não. Tá, dito isso, vamos começar projetando aqui o crescimento da receita líquida. Como que a gente vai projetar o crescimento da receita líquida? A gente sabe que em 2024 ela foi de mais ou menos 7 bilhões. Quanto que ela vai ser em 2025? Aí que tá. Aqui do lado, eu sempre coloco as premissas para vocês. E a premissa que eu coloquei aqui foi: essa receita líquida, ela vai cair linearmente, ou seja, ela vai cair na mesma proporção todo ano, a partir de 2024 até atingir a inflação em 2023. Ou seja, em 2024, ela cresceu mais ou menos 9%. E aí falei 2023, mas é 2033. E aí o que eu vou projetar aqui? Eu vou projetar que ela vai começar com esse crescimento de 9%, mas esse crescimento em 2025, ele vai começar a cair. Em 2026 vai cair mais um pouco, 2027 vai cair mais um pouco, 2028 vai cair mais um pouco, até ele chegar em 6%, que é a inflação prevista para ocorrer em 2033. Então eu vou colocar aqui que ela vai chegar em mais ou menos 5,9%, para ser mais preciso, né? 6% é uma boa aproximação. Ela vai cair desses 9% até 6% em 2033, caindo ano após ano. Beleza? Muito simples. Então vai começar em 9, vai cair até chegar em 6. Como que a gente faz isso, né? Vai começar em 9, vai cair até chegar em 6. Também é muito fácil de fazer. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar o quanto ela é hoje, né? Ela é hoje de 9%. Eu vou travar essa célula aqui, só para ela não andar depois eu poder arrastar. E vou ver qual é a diferença entre esses 9% que ela é hoje até o ponto que a gente sabe que ela tem que chegar, que são os 6% lá em 2033. E aí eu vou dividir isso pelo número de anos que tem aqui no meio, né? A gente está saindo de 2025, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. São 8 anos no total, se eu não contei errado aqui. Então eu vou dividir isso aqui por 8. Por quê? Porque isso aqui vai me mostrar exatamente o quanto que ela tem que cair a cada ano, a partir desse patamar de 9%, para chegar em 2033 sendo equivalente a 6%. Perfeito? Faz bastante sentido, né? Se ela cair isso aqui todo ano, em 2033 ela vai chegar a 6%. Vamos ver se eu acertei o número aqui. Para ver se eu acertei o número, o que a gente faz é o seguinte, né? A gente fala que ela vai ser igual aos 9% menos
esse valor aqui, dividido por 8, e aqui do lado eu vou fazer a mesma coisa, né? Vou copiar essa formulazinha, só que aqui eu vou colocar que ela já vai ser igual, ó, a esses 8,5% aqui, que tá no N20, ó. E aí, beleza, eu vou apertar Enter. Você vai ver que ela caiu, ó, para 8,1%. Aí o que eu vou fazer agora, né? Tá tudo encaixadinho aqui, tudo travadinho. Eu vou copiar essa fórmula, vou jogar aqui até 2032 e ver se ela chega em 2033. Ó, viu que ela alcançou um ano antes? Por que ela alcançou um ano antes? Porque, na verdade, são 9 anos, né? São 9 anos. É 2033, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25. Não sei por que eu contei errado. Mas, enfim, são 9 anos aqui. O que eu vou fazer? Só mudar esse 8 pelo 9 e seguir aqui em diante com o número 9. Copiar aqui e colar até chegar em 2033. Agora sim, tá certinho. A gente tem agora o crescimento anual da receita líquida da Sanepar, de acordo com as nossas projeções, de que ela vai partir do crescimento que ela teve no ano passado e cair um pouquinho todo ano até chegar na inflação lá em 2033. Isso faz muito sentido por quê? Por que a gente está fazendo essa projeção, né? Eu não estou entrando muito a fundo aqui em como a gente faz essa projeção, para mostrar a lógica do modelo para vocês, mas a lógica aqui é que a Sanepar, na parte de água, ela já atende 100% dos municípios em que ela está operando, então não tem muito como ela evoluir, só se a população crescer e assim por diante. Já na parte de esgoto, aí sim, na parte de esgoto, ela tem um pouco mais para onde crescer. Então, por mais que ela vá crescer um pouco acima da inflação por algum tempo, ela não pode crescer por muito tempo, porque uma hora esse gap que ela tem na parte de esgoto vai esgotar, ela vai atender 100% da população ali também, e aí não tem muito mais para onde que ela crescer, a não ser a inflação fazendo com que a tarifa aumente. Então, perceba que a lógica é bem simples. Ou ela vai atender mais gente, ou a receita vai crescer de acordo com a inflação. E é justamente isso que a gente fez aqui. A gente falou que ela vai atender mais gente por alguns anos e depois em 2033 já vai estar atendendo todo mundo, só vai crescer de acordo com a inflação, perfeito? Agora, beleza, esse aqui é o crescimento percentual, né? Quanto que vai crescer a cada ano. E agora, para calcular a receita líquida a partir desse crescimento, basta a gente pegar a receita do ano anterior e multiplicar por 1 mais esses 8,5%. Não tem mistério algum, a gente vai chegar na nossa receita projetada. Posso até tirar essa casa decimal aqui que não vai ajudar a gente muita coisa. Para os outros anos é a mesma coisa, multiplica do ano anterior por 1 mais o crescimento previsto para aquele ano e voilá, a gente tem a receita esperada para aquele ano em questão. Vamos copiar isso aqui, arrastar para todos os anos e com isso a gente tem a nossa projeção até 2032. Perceba que aqui o lucro bruto, as coisas já estão meio que se preenchendo sozinho, mas não tem nenhum mistério não, é porque isso aqui é só uma conta matemática básica, ele vai pegar a receita líquida e subtrair os custos das vendas e serviços, no caso ele está somando porque esse custo já entra aqui negativo, então na prática está subtraindo mesmo. Então, ele vai pegar a receita, tirar os custos e sobrar é o lucro bruto. Isso aqui a gente não está projetando, só está calculando automaticamente mesmo. O que a gente vai projetar aqui nesse caso são os custos. Como que a gente vai projetar esses custos? A gente vai falar, ó, a premissa está aqui, ó, que ele vai ser igual à média histórica, porque a proporção dos custos sobre a receita total é muito estável. Então, é razoável que a gente considere que vai seguir nessa mesma tendência, ainda mais sendo uma empresa de concessão. Então, normalmente é bem estável mesmo, é bem fácil de modelar. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou calcular a média histórica. Pegar a média aqui dos últimos anos até 2016, travar essas células para elas não saírem andando e colocar aqui. Na medida que eu coloco aqui, ele já vai calcular aqui automaticamente para mim, ó, já vai multiplicar esses 41% pela receita. Vai falar, ó, 40% da receita vai ser custo. Não tem mistério. Vamos arrastar esses 41% para cá, ele vai calcular todos os anos automaticamente também. Mais uma vez, por isso que eu falo para vocês que planilha tem muito número, fica parecendo que é muito complexo, mas não é não. Essas coisas aqui são todas automáticas, você vai fazendo e a única coisa que você tem que preencher são as suas projeções mesmo. E aí vale notar, né, esse modelinho de planilha aqui, ele serve para todas as empresas que você for usar. Você vai ajeitar uma particularidade ou outra da empresa, mas o modelo é esse aqui. Então você também não vai precisar recriar tudo isso. A gente, inclusive, fornece o modelo de mais de 75 empresas diferentes lá no VZA. Então, praticamente o que você precisar tem até de fundo imobiliário para você ter ideia. É um acervo que não existe igual hoje no Brasil, felizmente. A gente construiu isso ao longo de 6 anos. É muita coisa, mas justamente para você ter essa facilidade, para você poder só brincar ali com o modelo mesmo. Inclusive, a gente já deixa nossas premissas de base para você poder ficar brincando ali. Bom, beleza. Feito isso, a gente conseguiu calcular o lucro bruto. Vamos dar uma olhada aqui em quanto que isso se representa de margem bruta? Margem bruta, para quem não conhece, né, é o quanto o lucro bruto representa da receita líquida. Então você vai ver que o lucro bruto aqui nesse caso, ele representa 59% da receita líquida da empresa. Então sobra 59% da receita líquida como lucro bruto. Mas é aquilo que eu falei para vocês, ainda tem que tirar ali as despesas, porque não são custos, né? Os custos a gente tirou aqui em cima, mas as despesas ainda não saíram. Como que a gente vai calcular essas despesas aqui? A gente vai calcular pela média histórica também, porque elas são muito similares ao longo dos anos. Se for olhar aqui, ela ficou muito em torno ali dos 20 e poucos por cento. Não saiu muito disso. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar a média histórica e aqui tem uma particularidadezinha que é
eu não vou pegar todos os anos. Eu vou pegar até aqui, ó, 2018. Por quê? Percebe que 2016 e 2017 era 30% e magicamente caiu para 26% em 2018? Uma queda razoavelmente grande, né? Que você não vê nos outros anos acontecendo assim. Isso rolou porque aqui teve uma mudança em que a tarifa mínima que a Sanepar cobra das pessoas, né, que é quando você não está usando água nenhuma, essa tarifa mínima aumentou e ela pode cobrar um valor um pouco maior. Então, por conta disso, ela acabou diluindo essas despesas que ela tem. Lembra que eu falei que também é despesa? Muitas vezes ela é fixa, às vezes você tem que pagar, faça chuva, faça sol. Como a receita dela aumentou, ela conseguiu diluir essas despesas e elas passaram a representar menos da receita como um todo. Então, eu vou pegar só esses anos aqui, que são mais parecidos com o que vai ser daqui para frente, e vou copiar e colar aqui até o final. Perceba que por essa projeção que a gente fez, as despesas vão representar 25% da receita líquida da Sanepar. E aí, olha que maravilha, com isso aqui, a gente já consegue calcular o EBIT, porque o EBIT nada mais é do que o lucro bruto menos essas despesas. Até colar aqui, que estava com uma outra formatação, mas olha só, a gente tem um EBIT aqui todo bonitinho calculado. Perfeito? E aí, uma coisa que eu gosto de fazer é mostrar essa diferença entre o EBIT, que é o lucro que a empresa teria antes dos impostos e antes dos juros, é calculado normalmente, e esse EBIT, se a gente não tivesse levando em consideração coisas não recorrentes. Porque lembra que isso aqui acabou entrando, que é por conta do processo e tudo mais, isso não vai acontecendo necessariamente em todos os anos. Então é legal a gente ver como que esse lucro se comportaria desconsiderando essas coisas, porque elas podem não se repetir. E aqui a gente vai ver que desconsiderando, esse EBIT ele não seria mais de 3 bilhões, ele seria de 2,5 bilhões, muito mais parecido com os outros anos. É legal até anotar essas coisas na planilha, para depois quando você for consultar ela mais tarde, você saber que número é esse, de onde que ele veio, por que que ele está aí, por que que ele está afetando o valor da sua empresa que você está analisando. E aí, assim como a gente também calculou a margem bruta aqui em cima, a gente pode calcular a margem EBIT. Olha que legal, tudo que a gente tem que fazer é dividir esse EBIT aqui pela receita líquida lá em cima. Fazendo isso, a gente vê que para a maioria dos anos sobram 34% da receita líquida da empresa como esse lucro mais ou menos operacional que a gente chama, né? O lucro que ela teria antes dos impostos e do pagamento de juros. Bom, agora, antes da gente ir para o NOPE, falta calcular uma última coisa, que é um imposto de renda, é quanto que ela vai pagar de imposto. Porque lembra, o NOPE vai ser esse EBIT, que é o lucro que a empresa teve como todo antes do imposto e antes dos juros, menos o imposto. A gente então, mais uma vez, só não leva em consideração os juros que a empresa vai pagar. Tirando isso, todo o resto é levado em consideração, muito parecido com o lucro líquido, com exceção desses juros mesmos. Então, como que a gente vai calcular quanto que ela vai pagar de juros? Aqui, como é uma empresa também muito reloginho, que os dados são muito redondinhos ali, acontece todo ano de forma muito parecida, a gente pode também usar a média histórica. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou usar a média desde 2016 até 2024, isso aqui vai dar 21%, então é uma alíquota de 20%, então 21% desse EBIT aqui, ele vai ser pago como imposto para o governo, né? Você vê que é um valor muito alto. Vamos ver até o quanto isso aqui dá em valores monetários mesmo, né? Vamos ver aqui, ó, dá 418 milhões de reais sendo pago para o governo em 2025, 500 milhões de reais em 2026, em 2032 chega a quase 1 bilhão de reais. Inclusive, acabei de perceber que aqui em cima, ó, não colhei as coisas pro ladinho, né? Tenho que colocar aqui pro ladinho. Acabei colando tudo para um ano antes, mas vamos só copiar isso aqui tudo e colar para cá e tá resolvido. Pronto, agora a gente tem tudo calculado até 2033 certinho, né? Tinha faltado arrastar aqui pro lado nessa última coluna. Não é nada demais, né? Conseguiram entender bem como que é feito, o conceito como um todo. Eu acredito que esteja ficando claro pra você. Se não tiver, mais uma vez, assiste quantas vezes você precisar. E lembra, isso aqui é um Google hiper compilado que ninguém faz por aí na internet. É assunto pra MBA inteiro, é assunto pra um curso inteiro que eu tô mostrando pra você aqui numa única aula. É muita coisa sendo dada de graça pra você, mas a intenção é essa mesmo, que você consiga aprender o máximo, tirar o máximo disso, entender o conceito como um todo, pra depois, se você quiser se aprofundar, a gente se aprofunda nisso. Bom, vamos lá. Agora que a gente já tem esse EBIT calculado, a gente pode revelar aqui quanto seria o NOPE. Mais uma vez, o NOPE a gente não está projetando. O que a gente está fazendo aqui no NOPE é simplesmente usar esses dados das projeções que a gente fez aqui em cima para calcular quanto que ele seria. E aí, ó, perceba que ele seria de mais ou menos uns 3 bilhões em 2025, que tem esse não recorrente, e depois seria de por volta uns 2 bilhões, 2,2, 2,4 e assim por diante, tá? Agora, com esse NOPE em mãos, como eu falei para você anteriormente, a única coisa que você precisa fazer para chegar no fluxo de caixa livre para a firma é pegar esse NOPE e retirar dele o quanto a empresa vai usar para reinvestir no próprio negócio. Então você tira dele o investimento que a empresa vai fazer. Esse investimento aqui, a gente leva em consideração várias coisinhas. Estou abrindo aqui para mostrar para vocês. Mas o fato é, o que importa pra gente é esse número como um todo aqui. Esse número aqui, você vê que ele fica mais ou menos em torno de 1,8, 1,9 bilhão, o que não é muito distante do que rolou no último ano, que foi 1,4 bilhão. Inclusive, se você for olhar essa taxa de reinvestimento,
que é quantos por cento do NOPAT você para ali para reinvestir no próprio negócio, você vai ver que ele fica também bastante em linha com os números que a gente teve anteriormente. Então a gente faz essa projeção linha em linha ali, considerando cada particularidade, para chegar no quanto ela vai precisar reinvestir. E aí, o cálculo do fluxo de caixa livre, uma vez que você tenha calculado o NOPAT e tenha calculado o quanto ela vai reinvestir, é muito, muito simples. Você pega o NOPAT ali e subtrai esse reinvestimento. Como o reinvestimento aqui já está negativo, eu vou simplesmente somar um com o outro. E aí, beleza, você chegou aqui no fluxo de caixa livre para a firma. Perfeito? É esse fluxo de caixa livre que a gente vai usar para descobrir quanto vale as ações da empresa. No modelo de Gordon, a gente usou os dividendos. Aqui, a gente vai usar esse fluxo de caixa livre para a firma. Perceba que, assim, pode parecer muita coisa, mas é muito simples de fazer. Você só vai projetando ali cada uma das linhas que você achar necessário até chegar no NOPAT, depois projeta o quanto ela vai precisar reinvestir e a diferença entre os dois é o fluxo de caixa livre para a firma. Baixa traseira valor presente, assim como a gente fez lá no modelo de Gordon. Mais uma vez, também não vou calcular o WACC aqui, porque na prática mesmo a gente não calcula, tem um site lá para os nossos assinantes, para os nossos alunos, na verdade, onde você tem acesso a todos esses dados, WACC, calculado automaticamente, para você não ter trabalho com isso mesmo. E tudo que você precisa fazer de fato é trazer valor presente usando aquela formulazinha que eu mostrei para você, né? Você pega ali o dividendo, nesse caso aqui o fluxo de caixa livre, né? E divide por 1 mais o custo de capital elevado ao quadrado, e depois 1 mais o custo de capital elevado ao cubo, e assim por diante, vai fazendo isso, assim como eu mostrei para você na última aula. Percebe que é muito, 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 muito parecido com aquele modelo de Gordon que a gente tinha feito? É justamente por isso que eu falo que a melhor maneira de você aprender o fluxo de caixa descontado é primeiro você aprender o modelo de Gordon. Porque aí, repara, você vai fazendo uma escadinha. E olha que aqui a gente já deu até um salto, né? A gente saiu do modelo de Gordon direto para um modelo de fluxo de caixa livre, um modelo de fluxo de caixa descontado, na verdade, que tem várias premissas e faz projeções para vários anos, coisa que lá no VZA a gente faz muito por uma escadinha, justamente para não ter nenhum choque de aprendizado. É muito sutil, você vai progredindo ali, você nem vê que você está fazendo um modelo tão complexo como esse. Quando você vê, magicamente ele está pronto ali na sua frente. Mas bom, uma vez que a gente já trazido tudo aquele valor presente, a única coisa que a gente faz aqui nesse dashboard é somar todos aqueles valores que foram trazidos ao valor presente e com isso a gente encontra o valor da empresa como um todo. E aí, uma vez que a gente tem encontrado esse valor, a gente divide ele pelo número de ações que existe de cada um dos tipos, ON e PN, e aí a gente encontra o valor das ações ON e o valor das ações PN. Uma analogia que eu gosto de fazer é que esse valor da empresa como um todo é como se fosse o valor de uma pizza, e aí você está dividindo essa pizza em várias fatias, que são as ações, e aí como é que você faz para descobrir o valor de uma fatia em si? Você pega o valor da pizza como um todo, divide pelo número de fatias, e aí você descobre quanto está custando cada fatia. Muito simples. Para a empresa é a mesma coisa. Pega o valor da empresa como um todo, divide pelo número de ações e com isso você descobre quanto vale cada ação. Bom, espero que eu tenha conseguido te passar nesse pouco tempo que a gente tem aqui a lógica do modelo de fluxo descontado como um todo. Mais uma vez, a intenção não é que você saia daqui fazendo um negócio desse do zero. Você precisa aprender etapa por etapa, mas eu acho muito legal você conseguir ver do início ao fim como são feitas as projeções e como você chega ali no valor em menos de 30 minutos, que eu acho que foi o tempo que a gente está aqui na planilha, para você ver que não é um negócio extremamente demorado, não é um negócio ridiculamente complexo, você vai passar meses fazendo. Não, é um negócio tranquilo, ainda mais porque esse modelo já vem pronto para sua mão. Você consegue pegar ele ali, só mudar as premissas e brincar com o modelo. Bom, agora que você aprendeu como é feito o valuation por múltiplos na aula 1, aprendeu como é feito o modelo de Gordon e como você pode usar ele para descobrir o valor das ações da Coca-Cola na aula 2, e aprendeu como é feito o modelo de fluxo de caixa descontado nessa aula 3, eu preciso te lembrar de uma verdade que tem que ser dita aqui. Você aprendeu muita coisa até esse momento, e é claro que seria maravilhoso se em apenas 3 aulas você conseguisse dominar tudo que existe no mercado financeiro e já saísse dessa pré-formação ganhando um salário de 10, 15, 20 mil reais por mês. Até porque, eu te digo, se você chegou até aqui, eu te garanto que você tem toda a capacidade para conseguir chegar nesse nível. A única coisa que você vai precisar fazer para alcançar esse objetivo é se esforçar um pouquinho mais. Tem muita coisa essencial que você precisa saber, mas que seria impossível reunir só nesses 3 dias que a gente teve aqui. E ao contrário do que você pode estar pensando, você não tem que ser um especialista ou ter feito uma faculdade de economia ou contabilidade para conseguir dominar essas habilidades. E a maior prova de que qualquer um pode aprender essas coisas que eu tô falando aqui é que todos os analistas que fazem parte da nossa equipe na Varus hoje são ex-alunos do VZA, que é como a gente chama a formação do Valuation do Zero Avançado. Eles, assim como também talvez aconteça com você, começaram a formação do zero, vindo de áreas completamente distintas e com o que eles aprenderam lá dentro, eles conseguiram ocupar uma vaga aqui na Varus.
e nada impede que você seja o próximo a seguir esse caminho. A formação que eles tiveram no VZA foi tão completa que nos últimos 2 anos eles ganharam as manchetes de vários jornais por terem conseguido a façanha de recomendar para os nossos clientes as 2 ações que tiveram a maior alta da Bolsa de Valores, que foram a C&A em 2023, que saiu de 2 para mais de R$ 15, e a Ambipar em 2024, que subiu em linha reta mais de 700%. E só nesse ano, que ainda está em julho, a nossa carteira já rendeu mais de 30% no ano. Só que, ao contrário do que talvez você esteja imaginando, não tem nenhum grande segredo por trás disso que a gente faz, não. A gente só aplica essas técnicas de valuation e análise fundamentalista que eu ensino a fundo dentro do Valuation do Zero Avançado. Para você ter ideia, eu passei os últimos 4 anos construindo essa formação e hoje eu digo com convicção que ela é a maior, mais completa e mais didática formação em Valuation e análise fundamentalista que existe no Brasil. Justamente porque o objetivo dela era criar não só um curso, mas sim um curso tão completo que qualquer um que participasse dele pudesse trabalhar na nossa equipe ou em qualquer outra empresa do mercado financeiro, dominando as habilidades que os profissionais de hoje dominam. Para você ter uma noção, lá no VZA você vai ter acesso a absolutamente todo o conhecimento que eu adquiri ao longo de toda a minha vida sobre análise de ações, M&A, contabilidade, valuation, múltiplos, discounted cash flow e muito mais. E tudo isso de uma forma extremamente organizada, prática e aplicada de uma maneira que até uma criança consegue entender. E não sou eu que estou dizendo isso da boca para fora, são nossos próprios alunos. Eu vou pedir para o pessoal colocar aqui na tela a opinião de alguns dos nossos alunos que já passaram pelo VZA, dizendo o que eles acharam do curso e se eles acham que vale a pena ou não. É claro que eu fico muito feliz em receber mensagens como essas do Gabriel e do Lucas e principalmente do Oxílio, que é consultor hoje em dia e disse que esse foi o melhor curso que ele já fez. Essa aí do Ricardo também é muito legal e ele compara o VZA àquela ação extremamente barata da Bolsa de Valores que ele conseguiu comprar lá atrás. É por isso que quando eu digo que o Valuation Zero Avançado é a melhor formação em Valuation do Brasil, eu digo isso com convicção. O que você vai aprender lá vai te preparar para mergulhar de cabeça no mercado financeiro e isso é uma oportunidade gigantesca, principalmente pelo momento que a gente está vivendo agora. Para você ter uma ideia, em 2018, a Bolsa de Valores brasileira tinha 700 mil investidores. Só que esse número saltou para mais de 5 milhões nos últimos anos. Hoje, existem mais de 120 casas de análise, o número de gestoras já passou da casa dos milhares e todas essas empresas precisam de analistas. Só que, ao mesmo tempo, o número de analistas certificados não chega nem a 1.400. E se a gente for considerar desse grupo aqueles que realmente dominam o valuation, aí esse número não passa sequer de 200. Inclusive, a maior prova dessa escassez de mão de obra são os salários que essas empresas pagam para manter bons analistas dentro de casa. Como você pode ver por essas vagas no Santander, Bradesco, Banco Safra e até em grandes bancos lá de fora, como Morgan Stanley e Credit Suisse. Por isso, se você está querendo começar no mercado financeiro agora, quer fazer uma transição de carreira ou até mesmo já trabalha no mercado e quer se qualificar para chegar num cargo mais alto, mais técnico, essa é uma oportunidade diferente de tudo que você já viu por aí. É claro, tudo na vida é uma via de mão dupla, e sem o seu esforço e dedicação não tem como fazer milagre. Mas uma coisa eu te prometo, você vai sair do VZA no top 10% dos melhores analistas do Brasil, preparado para ocupar qualquer vaga em qualquer instituição financeira do país, ganhando um salário de mais de R$10 mil por mês. E de qualquer maneira, se você não quiser trabalhar no mercado financeiro e o seu foco for somente investir o seu próprio dinheiro, ótimo. No VZA, eu vou te ensinar a analisar as ações como um profissional, usando as mesmas técnicas usadas pelas tesourarias dos bancos de investimento e pelas grandes gestoras. A verdade, inclusive, é que a grande vantagem de você trabalhar no mercado financeiro é que as habilidades que você aprende para ter uma carreira bem-sucedida são as mesmas que você vai usar para conseguir ganhar mais dinheiro na prática investindo no seu próprio patrimônio. Mas a pergunta agora é: como você vai aprender tudo isso e como eu posso te garantir que, mesmo sendo leigo, você vai conseguir dominar tudo o que eu tô te explicando aqui? Bom, a resposta para isso está na forma como eu organizei o VZA. Eu tenho a teoria de que qualquer pessoa é capaz de aprender qualquer coisa e chegar onde ela quiser, contanto que ela não pule etapas. E eu estruturei esse curso pensando exatamente nisso.
como transformar qualquer um num analista de ações, mesmo que a pessoa não tenha experiência nenhuma ou esteja saindo do zero ou vindo de outra área. Nos primeiros módulos dessa formação, você vai construir uma base sólida sobre como funciona o mercado financeiro. Lá, você vai aprender como funcionam os bancos, como funciona o dinheiro, como funciona os juros e como funciona a bolsa de valores. Em seguida, você vai aprender contabilidade e análise de balanços através de casos práticos das maiores fraudes que já ocorreram no Brasil e no mundo, como aquela que rolou na Americanas e também na IRB. Ao todo, são mais de 15 módulos que vão te explicar tudo, desde o surgimento do dinheiro até conceitos mais avançados como M&A, fusões e aquisições, fluxo de caixa descontado, taxa interna de retorno, opções reais, simulações de Monte Carlo e muito mais. Pode ter certeza, todo o conhecimento que você precisa para ganhar dinheiro com ações ou trabalhar no mercado financeiro está aqui dentro do VZA. E o melhor de tudo é que você vai poder aprender tudo isso na prática. Isso porque, ao longo do curso, eu vou construir junto com você vários cases de valuation de empresas reais para você pôr a mão na massa e já usar na mesma hora o que você acabou de aprender. E se você tiver qualquer dúvida, fica tranquilo, porque na nossa plataforma tem um espaço para você fazer perguntas que são respondidas tanto por mim quanto pelos nossos próprios analistas. E as perguntas dos outros alunos também ficam salvas lá para você consultar a hora que você quiser. Além disso, você também vai ter acesso à nossa comunidade exclusiva para alunos, onde você vai poder discutir cases e também tirar suas dúvidas em tempo real, tanto comigo quanto com o nosso time de analistas CNPI, sempre que você quiser. A comunidade também é um excelente lugar para você fazer networking e criar uma rede de contatos, porque várias pessoas que estão lá já trabalham no mercado financeiro e se você demonstrar um interesse em discutir assuntos de valuation e de mercado por lá, certamente alguém vai te notar e vai te indicar para uma vaga no mercado. Além disso, aqui na Varus, a gente também dá prioridade para contratar alunos do VZA na hora de abrir alguma vaga. Para ser mais preciso, eu só contrato para trabalhar como analista na nossa equipe quem já foi aluno do curso. Então, se você tem interesse nessa vaga, esse é o caminho certo para você. A maioria dos MBAs hoje em dia, e eu já dei aula em vários deles, cobra R$15 mil só para você assistir às aulas, sem te entregar um terço do que eu tô te mostrando aqui. Só que eu não montei o Valuation Zero avançado para ser um produto comercial que vai te entregar um certificado e depois vai embora. Eu montei ele para ser uma formação mais completa do que qualquer MBA desses. A prova disso é que ao longo dos 6 anos de existência da Varus, a gente já analisou mais de 75 empresas diferentes, de vários setores, com vários modelos de negócios e particularidades. E a gente documentou tudo isso em vídeos e relatórios, criando um acervo único que a gente intitulou de VBox. Para você ter ideia, o acesso ao VBox custava mais de R$600 por ano, mas hoje esse acesso é ainda mais restrito. Você só consegue ter acesso a esse acervo se você for aluno do VZA. Isso significa que, fazendo parte do curso, você ganha acesso aos relatórios e tutoriais de como analisar mais de 70 empresas diferentes que estão lá no VBox hoje. Tudo isso de graça para você. Além disso, você vai ter acesso a algo que todos os nossos alunos pediam, mas que a gente nunca tinha topado liberar. Nesse ano, pela primeira vez na história, a gente decidiu disponibilizar as planilhas de valuation de todas as empresas que a gente já analisou na nossa research, o que é algo que nunca foi feito. Novamente, nunca foi feito por nenhuma outra empresa no mercado até hoje. Não existe nenhum curso ou MBA onde você vai conseguir ter acesso aos modelos de mais de 70 empresas diferentes, desde empresas do setor elétrico, saneamento, locação e logística, até varejo, indústria, agronegócio, commodities e muitas outras. É algo que não tem preço porque simplesmente não pode ser comprado por aí. E como se não bastasse, você ainda vai ter acesso ao nosso Stock Screener, que é uma base de dados onde você pode pegar os dados históricos de dívida, patrimônio líquido, valor de mercado, beta, volatilidade e custo de capital de todas as empresas da bolsa. É uma verdadeira mão na roda que vai te ajudar muito e economizar diversas horas que seriam gastas garimpando informações no site das empresas e calculando todos esses dados na mão. Normalmente, os nossos alunos têm acesso a tudo isso que eu falei até agora por 12 meses, que é o acesso padrão do VZA. Isso é tempo mais do que suficiente para você ver, rever, estudar e revisar todo esse conteúdo. Mas eu sei que às vezes a rotina pode ficar meio puxada. Então, eu decidi dobrar o acesso nessa turma para 24 meses. É isso mesmo que você está ouvindo. Você vai ter acesso por 24 meses a todos esses conteúdos. Como eu te falei, a maioria dos MBAs hoje em dia cobra R$15 mil
para te entregar menos de 1/3 do que você vai ter acesso no VZA. E isso com um network que nem sempre é tão qualificado quanto o que você vai encontrar na nossa comunidade. Só que aqui, no VZA, os alunos podem ter acesso a tudo isso por menos da metade do preço de um MBA tradicional, o que dá cerca de R$6.000. Ou seja, é o triplo do que eles entregam pela metade do preço. Mas é aqui que vem a parte mais legal de todas. Nessa turma que eu vou abrir agora para os participantes da pré-formação especialista em Valuation, eu vou liberar por 2 dias um cupom de 50% de desconto para o Valuation Zero Avançado, junto com todos esses bônus que eu acabei de falar. Isso quer dizer que em vez de R$6.000, você vai poder investir apenas R$309 por mês ou R$2.997 à vista para ter acesso à formação completa em Valuation e análise de ações, ao V-Box, a todas as planilhas com modelos de Valuation que a gente já fez na nossa research, a nossa comunidade de alunos, ao certificado do curso e ainda receber o dobro do tempo de acesso por tudo isso. E digo mais, se você quiser garantir a sua vaga sem parcelar, fazendo um pagamento pelo Pix, você ainda consegue mais 5% de desconto. E ao invés de R$6.000, vai sair por R$2.847. E a única coisa que você precisa fazer para garantir esse 50% de desconto é se matricular até o domingo, dia 3 de agosto, às 11h59 da noite. E como um prêmio para os alunos que forem mais rápidos, a gente vai enviar para os 50 primeiros inscritos não só a caneca da Varus, mas também o pacote do café que a gente manda fazer, que a gente usa aqui dentro da empresa e que talvez seja o bônus mais caro, né? Porque depois dessa alta do preço do café, não tá mole não. E lembrando, a caneca e o café são exclusivos só para os 50 primeiros inscritos. E para te dar um empurrão ainda maior na direção correta, todos os alunos que se inscreverem nas primeiras 24 horas vão ganhar acesso vitalício ao curso Finanças com Dados, que foi criado pelo meu sócio Breno Sullivan, onde ele vai junto com você do zero até você criar o seu primeiro projeto de finanças usando Python, que é a linguagem de programação mais usada no mercado financeiro e essencial para quem quer se destacar no mercado. Inclusive, uma curiosidade, eu consegui a minha primeira vaga no banco de investimento justamente porque eu sabia Python. Na época, tinham vários candidatos na entrevista e Python era considerado um diferencial, só que nenhum deles sabia. E como eu entendia bastante de Python, eu acabei me destacando lá no meio, consegui a vaga e hoje a gente decidiu trazer esse curso para os alunos que se inscreverem nas primeiras 24 horas. Ah, e como se não bastasse tudo isso que eu já falei até aqui, além do curso de Python para finanças, quem entrar nas primeiras 24 horas também vai receber o acesso ao Gabaritando Processos Seletivos, em que o Breno resolve junto com você várias tarefas de processos seletivos do mercado financeiro focado na área de dados. A minha convicção é tão grande de que esse curso vai ser o melhor investimento que você já fez na sua vida, que eu fico tranquilo e te fazer uma promessa que ninguém do mercado tem coragem de fazer. Se em 3 meses você terminar o curso e achar que não valeu a pena porque você não aprendeu o que você precisava, eu devolvo 100% do dinheiro que você pagou por ele. Sem pegadinha, simples assim. Bom, para garantir a sua vaga, é só você clicar no link que está aqui no chat ou na descrição, ou também lá no grupo de WhatsApp. São menos de R$10 por dia para acessar um conhecimento que pode fazer você ganhar mais de R$10.000 por mês tranquilamente. Não existe investimento no mundo hoje melhor do que esse. E não esquece, esse preço só é válido até o domingo às 11h59 da noite. Depois disso, a gente vai fechar a turma e aí quem ficou de fora, infelizmente, vai acabar perdendo essa oportunidade. Ah, e para quem tá esperando a senha até agora, é só você usar a senha 001100. Basta pegar ela, juntar com as outras duas para baixar o seu certificado de conclusão da pré-formação no link que a gente mandou lá no grupo do WhatsApp. Bom, no mais, foi um prazer enorme estar com você aqui ao longo desses 3 dias e agora eu te espero ver lá na nossa comunidade cursando VZA. Até mais!